Javé não criou Adão e Eva. Apesar dele afirmar categoricamente isso, como Javé também não provocou o dilúvio, apesar dele afirmar categoricamente isso, como Javé parece não ter sido o responsável por nenhuma das ocorrências que, a princípio, na Bíblia, aparecem como sendo produto ou consequência de atitudes dele. Eu fiquei, enquanto miserável ser humano, meio que chocado quando percebi isso. E fiquei, a princípio, sem entender o porquê de, em não sendo ele que fez isso, porque ele, entre aspas, se assume como sendo o agente ou o sujeito daquela ação. Aí entra em jogo algo que é muito esquisito para nós percebermos. Mas o fato é que a Bíblia, seja lá quem tenha escrito os primeiros 5 livros, o chamado Pentateuco de Moisés, porque parte da tradição acredita que foi Moisés que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, chamada Torá, ou seja, a Bíblia judaica, no Gênesis, Número, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Esses 5 livros, a tradição judaica afirma que Moisés teria escrito a partir de um ditado que os anjos do Senhor Javé a ele teriam feito. Se essa vertente já é, aos nossos olhos ocidentais, estranha, mais estranho ainda é a notícia que a outra vertente afirma que esses 5 livros já teriam sido entregues prontos a Javé, a Moisés, por um dos anjos de Javé. Quem tiver interessado, pode ler os livros Mistério, Código da Bíblia 1, 2 e 3, de Michael Crosby, que ali irá perceber claramente que é meio difícil uma inteligência humana compor aqueles 5 livros e enchê-los com tantos códigos proféticos, como é o caso desses primeiros 5 livros da Bíblia. Estudiosos já fizeram a comparação desse fenômeno que ocorre nas entrelinhas desses 5 livros com outros livros e não encontram o mesmo padrão de resultado, apesar de que alguns estudiosos terem afirmado que encontraram, mas não comprovaram o que disseram. Então parece que, de fato, e é muito mais do que só parece, é verdade que ali está registrado um mistério naqueles 5 livros que não teria sido possível a uma inteligência humana produzi-lo. Então, seja qual for das duas notícias veiculadas através dos rabinos judaicos, ou que Moisés escreveu recebendo o ditado de um anjo, ou que um anjo de Javé teria entregue a ele os 5 livros já prontos, nós temos que partir dessa premissa para poder entender o porquê de não ter sido Javé quem criou Adão e Eva, quem fez isso ou aquilo. Por quê? Porque esse evento, ou seja, esses 5 livros, aí ninguém tem dúvida, surgiram na época em que Moisés viveu. Nós estamos falando há cerca de 3.300 anos atrás. Porém, os fatos que ali estão descritos, desde a criação do mundo, dilúvio, a questão da genealogia de Adão, a questão de Adão e Eva, e outros tantos mitos do Gênesis, já haviam sido escritos milênios antes da época de Moisés, pelos sumérios e acadianos. Quando Moisés nasceu, nem existia mais, penso eu, o Império Acadiano estava no fim, os assírios estavam começando a existir. E essa notícia os acadianos já haviam recebido como herança dos sumérios. Os mitos dos sumérios contam como Adão e Eva foram criados. E contam num nível de detalhe que é impressionante. Ponto. Zechariah Sitchin, em um dos seus livros, chamado O Livro Perdido de Enki, e Zechariah Sitchin é um dos maiores ou melhores tradutores da língua suméria que tivemos no século XX e XXI, ele recentemente faleceu.
Esse livro, o Livro Perdido de Enki, descreve algumas crônicas sumérias, escritas muito tempo antes de Moisés, em que o deus Enki, o deus do panteão sumério chamado Enki, ou Ea, conversando com outros deuses do panteão sumério e deusas, eles descrevem o teste de manipulação genética que eles fizeram em algumas mulheres da espécie Homo sapiens que já existiam nessa época. E qual é a época a que eles se referem no livro? Aproximadamente 50 mil anos atrás. Em que, depois de fazer testes em diversas fêmeas e machos, eis que finalmente, uma certa manipulação que eles fizeram, apareceu o que se chama inteligência na espécie Homo sapiens pela primeira vez, e o termo inteligência seria no modo como hoje nós utilizamos esse conceito. A inteligência que surgiu há cerca de 50 mil anos atrás, conforme descrito nos mitos sumerianos, refere-se a uma mutação genética ocorrida num primeiro homem e numa primeira mulher, e esses dois ficaram conhecendo o bem e o mal. Se por isso nós entendermos, e começaram a poder expressar conceitos mentais também através da fala. Em outras palavras, começaram a pensar e a falar. Pasmem, a ciência atual, salvo engano, em 2011, publicou numa revista científica que pela primeira vez na história da espécie Homo sapiens, que já está presente na Terra há cerca de 200 mil anos, foram evoluindo, alguns poucos meses. Quando a gente fala a espécie Homo sapiens já existia há 200 mil anos, nós temos que entender assim, há 200 mil anos existiam umas 2 ou 3 mil pessoas dessa recém-surgida espécie Homo sapiens. E esse pessoal foi se multiplicando e foi morrendo muita gente. Então, há cerca de 50 mil anos atrás, também só existiam 2 ou 3 ou 4 mil pessoas. Até porque tinham ocorrido explosões vulcânicas terríveis antes e extinguiu quase todo mundo que morava por aqui. Então, sempre a espécie Homo sapiens viveu através de poucos membros aqui na Terra. E a ciência reconheceu que, ao longo desse tempo histórico, uma mutação genética responsável pelo surgimento no nosso DNA de um gene que ele é o responsável pela capacidade de linguagem, só surgiu há cerca de 50 mil anos atrás. Tire a linguagem da sua boca e tente pensar. Na hora que você pensa, você usa o quê? Os conceitos iguaizinhos aos que você fala. Então, na verdade, essa mutação genética sofrida pela espécie Homo sapiens, que é responsável pelo gene, pela capacidade da linguagem, o pano de fundo disso aí implica em que quem começou a expressar fala, começou a expressar conceitos mentais. Isso aqui seria o Adão e Eva saírem de um adestramento psicológico e viver sem ter noção de nada, a exemplo dos animais da nossa natureza, e de repente eles começaram a... Então, essa história que já vem conta de Jardim do Éden, com Adão e Eva, em tendo comido uma maçã, se tornaram espertos, o que foi entregue a Moisés como sendo história já havia sido escrito uns bons 2000 anos antes pelos sumérios, que contavam algo que havia ocorrido cerca de 45 mil anos antes. Porque as crônicas dos sumérios falam sobre eventos que ocorreram há cerca de 400 mil anos, até o tempo presente. Então, estranhamente, o dilúvio Enlil, um outro deus do panteão sumério, com raiva da desobediência de alguns dos seus trabalhadores extraterrenos, que haviam tido relações inapropriadas com mulheres, dessa mistura genética pouco razoável, resultou um conjunto de espécies híbridas ou não, mas muito complicadas para a Terra, e
Elio já estava irritado com o novo ser humano que tinha surgido na Terra, porque essa manipulação genética foi feita no ser humano com que objetivo? Encke fez isso? Por quê? Porque os trabalhadores que chegaram sob o epíteto dos Anunnakis na Terra, ou seja, os extraterrestres que chegaram, não queriam mais fazer o trabalho duro e precisavam de animais terráqueos que fizessem. Mas, do jeito que nós domesticamos vaca, cavalo, para nos defenderem, os Anunnakis, na época, isso tudo estava escrito nos livros sumérios. Eles domesticaram essas espécies Homo sapiens e outros que existiam, mas é que conseguiram o grande avanço deles, que foi criar uma espécie que conseguisse o quê? Entender as ordens deles. Que começassem a entender a linguagem deles, Anunnakis. Então, nada mais foi feito com a espécie Homo sapiens do que criar uma força de trabalho capaz de entender a ordem dos seus senhores. Ponto. A nossa história, em sendo verdade o que os sumérios contam, não tem nada de glamurosa. Não fomos criados por Javé nem por ninguém. Sob essa perspectiva, o homem e a mulher como ele é hoje é produto de uma manipulação genética feita por seres extraterrenos que aqui estavam. Mas, como tem o gênero o nosso gênero Homo, tem também dos hominídeos, dos australopitecos, que a ciência insiste em dizer que são nossos ancestrais, mas não consegue provar, porque não há registros fósseis que expliquem as transições, e não há encadeamento genético que isso prove. Isso é uma tese que eles apresentam como sendo verdade, mas não é nem uma verdade científica, é uma crença científica, só que eles acreditam nisso mais do que os religiosos acreditam nas suas religiões, e eles não reconhecem, os cientistas. Então, os sumérios contaram que Elio sabia que que iria ocorrer uma desgraça na Terra, promovida pela passagem de um bólido celeste que iria desequilibrar o eixo do planeta, iria causar uma série de desconfortos à geofísica ou à geodinâmica do planeta e da natureza, e que ia ocorrer muita confusão climática, em especial um grande dilúvio. E ele, Elio, numa assembleia que está descrita nesses livros, comunica aos demais deuses e impede que isso seja dito aos humanos trabalhadores. Aí Enki desobedece a Elio e avisa ao Noé sumério. Então, tudo que Javé contou a Moisés, dizendo que tinha sido ele que tinha feito, quando furioso, mandou um dilúvio sobre os homens, mas depois escolheu um homem justo da época, Noé, para salvar uma nova semente da humanidade. Então, qual é esse problema desse ser que assume para ele tanto as coisas agradáveis quanto desagradáveis, mostrando que a autoria é dele, quando não é? É de outros seres. Mas por que ele fez isso? A resposta é muito simples. Para tentar mostrar que tem poder. De fato, esse ser tem poder. Mas o poder dele não mais se aplica à espécie Homo sapiens, que foi manipulada e que surgiu a partir de Enki. Porque Javé só tem poder sobre aquilo que se submete a ele. Por isso que todas as categorias de anjos clones são robôs e a ele se submete. E quem quiser, é só ler toda a tradição ariana hindu, que vai perceber ali a grande confusão que existia nessa transição em que Javé, o Brahma, começou a perder a moral dele frente a certas classes de anjos que começaram abertamente a afrontar e confrontá-lo. Então, respondendo objetivamente a sua primeira pergunta, Adão e Eva não foi criado por Javé. Mas qual o problema? Javé está mentindo quando disse que foi ele que criou? Não. Na ótica dele, não. Javé, na ótica dele, ele não mente. Mas vocês sabem por que ele disse que ele não mente? Por quê? Porque para ele, cada um de nós é somente uma criatura ferramenta da vontade dele. Por isso que ele não consegue assimilar e admitir a liberdade que nós, seres humanos, hoje temos. Porque, afinal de contas, esse corpo animal é todo proveniente do DNA de Javé, que foi semeado aqui na Terra 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Todos os corpos que existem na natureza terrestre têm como molécula-mãe esse DNA que surgiu ou foi posto aqui na Terra
a esse tempo já referido, e a partir dos desdobramentos advindos dessa primeira molécula-mãe, é que todos os corpos de quaisquer seres vivos aqui na Terra, desde os vegetais aos animais, tudo, absolutamente tudo, é filho ou filha desse DNA de Javé. Como ele não percebe a questão espiritual, ele então se sente pai de cada um de nós e nos chama ainda de filhos e filhas ingratos. Porque desde o pecado original de Adão e Eva, nem, é um problema kafkaniano, entendeu? Nem Kafka explica. Porque é a filosofia do absurdo. Kafka é um autor tcheco de língua germânica que escreveu alguns livros em que a filosofia do absurdo ali estava presente. Tipo, um belo dia o sujeito acorda, aí a polícia invade a casa dele, diz, ó, você está preso, você cometeu um crime, mas o cara vai preso, passa a vida toda presa sem saber o crime que cometeu. Então, assim, é a filosofia do absurdo. Para entender Javé, a gente tem que entender um pouco da filosofia do absurdo, porque a lógica dele é um absurdo para nós. Mas entendam, o surgimento da espécie Homo sapiens, com duas características que nem os anjos de Javé têm, que é a razão filosófica desperta no nível em que ela hoje se encontra. E o senso crítico, que a nossa razão filosófica é arrebatada, parece que o evento de seres com livre-arbítrio e com esses dois quesitos psicológicos expressos nos níveis em que nós conhecemos na Terra, parece que somente existe na Terra, e isso não é papo antropocêntrico, não. Eu não gosto de escutar isso dos seres, mas é isso que eles me dizem há uns bons 5 ou 6 anos. E é por isso que a espécie Homo sapiens é a espécie bebê desse universo. Ao tempo da história do universo, 13,7 bilhões, nós fomos a mais nova, ou seja, a que nasceu mais recentemente. E ela já nasceu a partir de propósitos não muito nobres, pois o que Enki fez, na verdade, era algo que servia aos interesses da espécie dele, e não aos interesses da espécie Homo sapiens. Mas ele fez por mal. Quem de nós não faria exatamente o que ele fez numa missão terrena, chegando num planeta X e... Ou seja, isso é um processo normal dentro da nossa cretinice. E a cretinice não é só terrena, ela é cósmica, tem um problema que já veio. O problema, que nós, um outro lado do problema que nós precisamos perceber é exatamente esse. Se for verdade que, de fato, a espécie Homo sapiens é a mais nova do universo, se for verdade que, por ser a mais nova, a espécie Homo sapiens foi a única que conseguiu ser criada nesse nível de padrão de razão filosófica desperta e senso crítico desperto, e como nós sabemos que só não existe a faixa de vida universal material desse universo, nós sabemos que existem outros níveis, aí é que a coisa complica. O outro lado do problema é, os Anunnakis são tão cegos para a vida espiritual quanto nós. Os Anunnakis aqui na Terra, eles estavam o tempo todo acompanhados pelo quartel-general da rebelião de Lúcifer, que estava astralizado, e também pela força da denominação de Javé, que trabalha a partir de um outro nível astral. E ainda existe a espiritualidade superior por cima disso tudo. Então, quando Enki estava agindo apenas de acordo com o interesse dos Anunnakis, na verdade havia influências mentais da equipe de Lúcifer que não queria que a espécie Homo sapiens fosse abestalhada, que tinha uma espécie desperta para o bem e para o mal, para poder dar continuidade ao que Lúcifer havia percebido que é o problema de Javé. E a rebelião se deu como desdobramento dessa percepção. E por isso que Javé não gostou nem um pouco quando a espécie que ele diz ter criado, porque ele assume como sendo dele tudo que acontece nesse universo, já que para ele nós somos somente teclas de um computador que nasceu ou não, e por isso ele não gosta de uma tecla que adquire vida própria. Então, sob essa perspectiva, e vocês só vão poder entender isso se lerem um livro chamado Drama Terreno de Javé.
que é nele que eu tento explicar como é que Javé pensa o universo dele. É um grande computador. Javé é uma criatura, uma inteligência que teve que criar outras inteligências para trabalharem por ela, já que ela não mais conseguia realizar o seu trabalho. Quando uma criatura existe, tem muito poder, mas está doente e não pode mais resolver o seu problema, a única saída que ela tem é criar outras, gerar outras criaturas que possam se transformar em força de trabalho, mas isso só dá certo se essas criaturas obedecerem ao seu comando. Qual o problema? Existem outras divindades que, ao lado de Javé, tentam ajudá-lo, ainda que ele não queira, ou ainda que ele não deixe. Essas divindades aqui na Terra são conhecidas como Vishnu e Shiva, na perspectiva hindu-ariana. Na nossa perspectiva judaico-cristã, eu particularmente dou os nomes de Jesus e Saibaba a essas duas figuras. Então, quando Lúcifer influenciou Enki para fazer aquela manipulação genética, Jesus deve ter gostado. Porque o plano de Jesus sempre foi o de, mesmo contra a vontade de Javé, gerar uma criatura que pudesse o quê, pessoal? Que pudesse amar num padrão de força, pois que essa é a única alternativa que resta no universo para ajudar ao Criador que terminou caindo, ficando preso no âmbito da própria criação. Então, Javé não sabe disso, descobriu recentemente que aquilo contra o que ele mais se bateu, que foi Adão e Eva se tornarem despertos, foi o maior presente que o sofrimento de todo mundo teria dado para ele, porque somente a raça livre, com capacidade de amar, numa força que nós conseguimos, é que no futuro, quando somente espíritos tendentes ao bem estiverem encarnando na espécie Homo sapiens, uma força muito fantástica sairá daqui da Terra, influenciando Javé. O início é só esses dias que nós estamos vivendo, mas isso é uma coisa lá para o futuro. Vejam bem, há um mundo, não necessariamente tão perto aqui da gente, em que há uma raça que lá existe, muito parecida com a nossa, mais evoluída que a nossa, tecnologicamente falando, e sob uma certa perspectiva, espiritualmente falando também, porque eles só fazem o bem. Mas qual o problema deles? É que para nós é inimaginável o que eu vou dizer agora. A gente tem dificuldade de imaginar. Mas eles são robotizados para fazerem aquilo que a gente chama de bem. Eles não conhecem o mal. Mas vivem de uma forma em que, se for analisar da forma como eles vivem, com os nossos conceitos, a gente aqui na Terra dirá eles só fazem o bem uns aos outros. Mas a vida deles é totalmente insossa para os nossos padrões. Sem graça. Se ficasse uma câmera filmando um ano da vida deles e fosse resumir um filme em 10 minutos, por exemplo, a gente pegava no sono, pois que a coisa é robotizada. E é um monte de pessoas que ali existem. Javé queria que a espécie Homo sapiens, Adão e Eva, fosse só um pouquinho melhorada do que aquela desse mundo, porque é esse tipo de teste que ele vem realizando. Mas no final ele percebe que a vibração que sai daquela espécie que ele criou não faz nele, ou seja, não o alimenta do jeito que ele esperava que desse certo. Eles têm arte lá? Como? Não tem. Não tem, Pedro. Nesse universo inteiro, se é verdade o que eles me mostraram, cara, qualquer música que dois caras embriagados, no ônibus semi-leito, no Natal Maceió, para ver o Mecão jogar, quando fomos eu e você, quando a gente tinha 18 anos, aquela arte ali dentro daquele semi-leito, não tem fora. Essa questão de paixão pelas coisas, de ironia, de bom humor, de rir da própria desgraça, isso não existe no universo. Se for verdade o que eles dizem. Surgiu aqui na Terra. Vejam bem, nenhum desses seres lá, que são robotizados por bem, eles conseguiriam dar a vida deles por meio dos filhos. Eles não têm esse impulso psíquico, psiquiatra aqui presente, me perdoe a pobreza de expressão, e nem tem o código genético encadeado que permita aquele impulso. Eles veem, não é o caso, tá? Porque não é assim que acontece lá. Mas eles veriam um filho deles morrer e nós aqui conseguimos ser altruístas, apesar de miseráveis como somos. Uma mãe aqui dá a vida pelo seu filho.
Na Terra tem heróis. Um dia desse, um cara se meteu num zoológico, no meio de não sei quantos bichos, para salvar uma criança que ele nem conhecia. Nesse planeta onde todo mundo faz o bem, ninguém faz isso. Então, qual o problema? A raça que surgiu aqui na Terra, se ela é capaz de fazer muita desgraça, mas ela também é capaz de expressar o amor num nível quântico, de uma forma que nós nem imaginamos quão importante é para o refazimento desses seres. Mas a nossa espécie somente estará habilitada a expressar essa força quando os espíritos que nela venham encarnar todos sejam tendentes ao bem. O drama de Javé é que com Adão e Eva despertos, nós aqui produzimos todo tipo de alimento e de veneno para ele e para os anjos dele. Ódio, raiva. Eles não precisam disso. Então, as suas perguntas foram: Adão e Eva foram criados por Javé? Não. Nada do que Javé criou nesse universo, ele o fez de forma organizada. É produto de rotina evolutiva, de acasos. Existem. A criação de Javé é tão desorganizada, num certo sentido, apesar de aparentemente maravilhosa diante das leis da ciência, que nós vamos decodificando, que até os acasos existem. Einstein dizia que Deus não joga dados. Deus não, mas o Criador desse universo jogou dados. E ele não é Deus, é só um arquiteto universal, mas ele joga dados. Então, dependendo de para onde esses dados rolarem, o resultado é X ou Y. Ele joga dados, sim. Mas ele não consegue dar conta da componente espiritual que estrutura a criação física dele. Isso não é com ele. Isso é com as equipes espirituais, com a realidade espiritual que fica de lá, tentando ajudar tudo que se passa no âmbito do universo, pegando carona do que pode pegar para o bem e se submetendo aos problemas que, infelizmente, aqui passam. Tem outra pergunta que está no papel. O papel você colocou aqui embaixo, eu já não me lembro qual é. Eu não estou ligado, porque eu digo espirituais e não estou. A reprodução. O planeta Terra é o único planeta onde os espíritos encarnam para a purificação? Não. Sobre essa perspectiva, se o senhor pegar a pergunta 132 do Livro dos Espíritos, lá a resposta que os espíritos deram é muito interessante e mostra que dentro da ordem cósmica os espíritos vão providenciando as encarnações que forem necessárias ao que o que é lá chamado de Deus precisa que aconteça nesse universo. Você diz, mas Deus precisa de alguma coisa? Deus não, mas o Criador desse universo precisa de muita coisa. Está mais ou menos respondido?